Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E a liturgia que iremos meditar um pouquinho da missa de hoje, a primeira leitura do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 1 e 2, pula, pega o versículo 12 ao 15, pula, pega o versículo 18 ao 22. É uma leitura um pouco recortada. E talvez, quando você lê, não, fica um pouquinho truncado. Por quê? Porque tem uma hora em que o Senhor está falando de castigar, de corrigir, de punir, e outra que salvará o seu povo. Mas a quem de fato o Senhor está se dirigindo na leitura? Claro que é ao seu povo. Porém, aqui nós estamos no capítulo 30 de Jeremias, chamado Livro da Consolação. Porque aqui anuncia que sim, o Senhor por um tempo corrigiu, colocou o seu povo, colocará o seu povo no exílio, mas um dia trará de volta os deportados para a sua terra, não vai se lembrar do seu erro, do seu pecado, etc. Mas é uma promessa que Deus faz. O que o Senhor quer, como diz aqui um versículo que não está na leitura, ao versículo 11, porque se vocês perceberam, pega o versículo 12 ao 15. E o versículo 11, aqui na minha Bíblia, eu estou usando a versão da Bíblia de Jerusalém. Por isso estou contigo para te salvar, oráculo de Yahvé. Vou destruir todas as nações em que os dispersei. A ti, entretanto, não quero destruir, mas castigar-te conforme o direito, não te deixando impune. E por isso o contexto da leitura, um pouquinho, diz que nós temos uma doença incurável e que todos aqueles que antes nos seduziam, né, os nossos amantes, aqueles que nos seduziram para nos afastar de Deus, nos abandonaram, vendo a situação em que nós nos encontramos, porque o Senhor nos abandonou, nos corrigiu, nos feriu, para que nós aprendêssemos onde está a vida. A vida vem do Senhor. A vida vem de Deus. Quando nos seduzimos pelas paixões, desejos, pelo mundo, abandonamos o Senhor não quer nos destruir, mas quer nos salvar. Mas para isto, coloca em relevo a nossa doença incurável. O pecado original, o homem não pode curar-se a si mesmo. E esta ferida que o homem, por sua liberdade, causou a si mesmo, é Deus que pode curar. É Deus que pode, de fato, restaurar a saúde do homem, dando-lhe a graça divina, lhe adotando como filho, derramando o seu espírito e ajudando. Essa é a obra de Deus. Por isso espero que este trecho do livro da Consolação nos anime. O Senhor parece que por um tempo nos prova, parece que se esqueceu de nós, parece que nos castiga. Deus não castiga, corrige, mas para que nós abandonemos esta escravidão do meu eu, das minhas vontades, dos meus projetos, da minha idolatria, e possa tê-lo como único Senhor da minha vida. E eu espero que nós, de verdade, deixemos que o Senhor nos corrija, porque Ele quer o melhor para nós. E se por um tempo Ele nos coloca no exílio, parece que nos abandona, o Senhor nos trará de volta. O Senhor sempre está disposto a nos acolher de braços abertos. E eu espero que a gente sempre volte ao Senhor, tenha desejo de voltar a Ele, tenha desejo de procurar. Mas eu nunca saí da igreja. Cuidado. Às vezes os nossos lábios honram o Senhor, mas o coração está longe dele. E é isto que Ele quer, o coração. Não quer apenas os lábios. Porque o lábio pode dizer uma coisa, mas o meu interior outra. E o Senhor quer todo o meu ser, tudo aquilo que eu sou, apoiado nele, viver nele, para ele, e não colocar minhas seguranças em nenhum ídolo, nem o dinheiro, nem o trabalho, nem os afetos, ninguém, nada nem ninguém. O Senhor é um Deus ciumento e quer a você e a mim para Ele.
não quer a nós nos braços de outros amantes, de outros amores que nos seduzam, que nos atraiam. Né? Espero que o Senhor de verdade nos anime. Essa leitura, né, que pareça dura, mas como eu disse, é uma consolação. O Senhor, sim, promete que corrige para que eu aprenda, mas porque Ele quer o bem, quer o melhor. E o melhor é Ele, é o estar em Deus, é viver em Deus. Claro que como sinal de que Deus me perdoou e tudo, volto para a terra, volto para... Não? Que aqui a leitura, o povo de Israel voltará do exílio para a sua terra, reconstruirá o templo, etc. Mas até lá, primeiro tem que saborear o amargo que é ter abandonado o Senhor. Eu espero que o Senhor de verdade sempre nos ajude com o dom da conversão, o dom de voltar a Ele. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Ontem escutávamos Jesus, após a morte de João Batista, vai ao deserto, a multidão o segue, ele tem compaixão da multidão, dirá um outro evangelho que estão como ovelhas sem pastor, e a primeira coisa que faz Jesus é ensiná-los, depois cura. E curando, demonstra que ele é o Messias. Mas o sinal que ele vai demonstrar, seja para os discípulos, seja para a multidão, de que ele é o Messias que todos esperavam, que João Batista indicou, ele fará aquilo que Deus fez no deserto ontem. Estou falando do evangelho de ontem ainda. Jesus é o novo Moisés que no deserto, como Deus deu o maná ao povo, ele dará também de comer ao povo no deserto, multiplicando os pães e os peixes. E víamos ontem que os discípulos ficaram com medo. Como alimentar aquela multidão? E Jesus dizia aos discípulos que eles não precisavam despedir as multidões, mas eles tinham como dar de comer. Por isso, Jesus estava fazendo referência ontem a que a multidão, como ovelha sem pastor, precisa ser guiada. E aquilo que guia, que leva ao povo a obedecer, a voltar ao Senhor, a se tornar ovelha, que deixa-se conduzir pelo pastor, que é o Senhor, é o ensinamento, é a palavra. E isto é o mais difícil. Multiplicar pães é fácil. Para o Senhor, maneiro. Mas o Senhor respeita a tua liberdade e a minha. Nós podemos acolher ou rejeitar a palavra. Muito bem, ontem o Senhor multiplicou o pão para uma multidão. Acabado de multiplicar os pães, não? Jesus praticamente obriga os discípulos a entrar na barca e a aguardá-lo do outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Despede as multidões, vai rezar. Jesus é aquele que vive da intimidade com o Pai. Ele não cai na sedução da multidão que o segue, do sucesso. Imagina, multiplicou pães. Como não fará sucesso? As multidões o seguirem, as curas que ele faz, claro, mas ele não se deixa iludir, ele veio para outra coisa. E por isto, ele reza para entrar, para não fugir, para não escapar, eu diria como homem, da vontade do Pai. Porque ele sabe que é o melhor. É a vontade do Pai e amor. E ele passa a noite, boa parte da tarde, noite, rezando. No meio da madrugada, ele vai em encontro aos discípulos caminhando sobre o mar. Aqui é interessante. Se ontem Jesus se manifestou como aquele que, como Moisés, não, por intermédio de Deus, deu maná ao povo no deserto, Jesus que multiplicou o pão no deserto para uma multidão, então ele manifesta que ele é o novo Moisés, ele é o Messias. Agora Jesus não apenas abre o mar, não, caminha sobre o mar, caminha sobre a morte. Se no Egito Deus abriu o mar para que o povo passasse a pé enxuto, o Senhor é aquele que quer de fato dar a nós o poder, a capacidade de caminhar por cima da morte. Tudo aquilo que lembra a nós a morte, não as nossas traumas, nossos complexos, eu sei lá, nossos medos, as nossas angústias, aquela doença que me faz sofrer, que eu não entendo, uma dificuldade no matrimônio, um problema com o filho, a morte.
que nos cerca. Pois Cristo agora não é apenas que vai abrir o mar, quer nos dar, ele veio para isto, para nos dar a experiência pascal, passar da morte à vida, destruir a morte. E figura disso que ele é o Messias, caminha sobre a morte. Veio dar a experiência pascal. Os discípulos ainda, de fato, não sabem direito ainda quem é Jesus. Estamos no início ainda do Evangelho de Mateus. E por isso a primeira coisa que os discípulos, ao notarem Jesus caminhando sobre o mar, pensam que é o fantasma. Jesus tem que acalmá-los. Não? Gera medo. Quando o Senhor aparece na nossa vida, num momento de dificuldade e de tudo, a princípio pode ser assustador. Deus que aparece e se manifesta de um jeito que às vezes nos assusta, mas Ele nos acalma. Sou eu. Não tenhas medo, sou eu. E Pedro, na sua... é um homem muito impetuoso. Senhor, se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas. Vem, Pedro, porque é para isto que eu vim aqui, para que destruindo a morte, com a minha morte, dê a vocês a ressurreição, o Espírito meu, da ressurreição, para que vocês caminhem sobre a água. Então venha. E Pedro caminha enquanto olha para Cristo. Quando sente medo, o vento, vê o mar, olha para si, afunda. Por isso Jesus vai lhe dizer, homem fraco na fé, por que duvidaste? Se você não tivesse duvidado, você tinha chegado perto de mim, do meu ladinho, teria caminhado sobre as águas. Por isso, quando aparece o sofrimento, a angústia, a morte na nossa vida, olhar para o Senhor, não olhe para ti, não olhe para o problema, não olhe para o mar, não olhe para a tempestade, o vento, olhe para o Senhor. Na oração, nos sacramentos, confia, esteja unido ao Senhor. E o Senhor fará que tu e eu caminhemos sobre a morte, sobre o mar, sobre as águas. E aqui, claro, quando Jesus entra na barca com os discípulos, o vento acalmou. Jesus não precisou dizer nada, não precisou dizer ao vento, cala-te. Não, o vento acalmou. E os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Porém, aqui ainda não é a profissão de fé que dará a Pedro, estamos no capítulo 14, capítulo 16, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os discípulos lentamente vão descobrindo quem é Jesus e que os sinais que ele faz demonstram que ele é o Messias. E tudo aquilo que os profetas diziam que o Messias faria quando viesse, vai acontecer. Né? Jesus realiza. E Jesus manifesta que ele é o novo Messias, que os prodígios do Egito, eu diria as pragas, o mar que se abre, enfim, o maná, a água, enfim. Jesus é aquele que manifesta aos discípulos, sou eu, este novo Messias. E manifestou eles na multiplicação dos pães e agora caminhando sobre o mar. Não? Depois de atravessarem, os habitantes de Genezaré, o lugar onde eles foram, reconheceram Jesus e levaram todos os doentes, pedindo que pelo menos pudessem tocar a orla do seu manto, da veste. E todos os que tocavam são curados. Olha que coisa! Nós, às vezes, não precisamos de coisas muito complicadas, muito difíceis para tocar o Senhor. Basta um terço. Mas o importante é a minha atitude interior. Não é grandes mortificações e sacrifícios, minimamente abandonar os meus ídolos, as minhas idolatrias e confiar no Senhor. O Senhor pode curar-nos de tantas coisas e nos dar a paz, nos dar a vida. Eu espero que esse Evangelho e esta liturgia de hoje se cumpra hoje em cada um de nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos anuncia que tu tens o poder de fazer com que caminhemos sobre a morte, sobre o mar, sobre os nossos sofrimentos, dificuldades, problemas. Ajuda-nos, Senhor. E se muitas vezes nos afastamos de ti, quando tu nos corriges por amor, que nós não nos rebelemos, não rejeitemos a tua correção, mas de verdade deixemos que tu nos conduza para a vida. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.